Você sabia que o governo terceiriza tudo o que ele constrói? Você sabia que você que tem uma pequena construtora também pode construir para o governo? Tudo online, sem burocracias? Depois da vinheta eu te explico. Meu nome é Ian, eu tenho 37 anos e sou consultor na área de licitações. A AGR Consult é uma empresa que ajuda pequenas empresas a participar de licitações do governo. Só em 2024 já ganhamos mais de 50 milhões de reais em licitações para os nossos clientes. Isso te interessa? Então visite o nosso site, está na descrição. Não importa o seu negócio, pessoa física, comércio, simples nacional, empresa limitada. Não importa o seu produto, serviço, produto final, consultoria, o governo contrata de tudo, em grandes quantidades, o tempo todo. São inúmeras possibilidades. Você que tem bons clientes privados, que tal agora ter bons clientes públicos? Isso te interessa? Então visite o nosso site. Segundo o site Cienge, a nova lei de licitações traz muitos benefícios para empresas de construção civil. Benefícios esses como diminuição de burocracias, extinção de modalidades que já estavam muito lentas, novas modalidades que dinamizam o negócio, processos online e processos muito rápidos com inversão de fases. Você que tem uma pequena construtora, saiba que construção civil é um dos serviços que o governo mais gasta por ano. São bilhões e bilhões de reais gastos em construções de coisas que a gente jamais imagina. Desde obras simples, como a construção de uma escola, de uma clínica, de um hospital, até obras extremamente complexas, como sistemas de geração de energia nuclear. O governo constrói de tudo. Agora eu vou dar uma boa notícia para você. O que ele mais constrói são construções do tipo de até 5 milhões de reais. Ou seja, são aquelas construções em que se contrata as pequenas empresas, as chamadas empresas de pequeno porte. E essas empresas possuem muitos incentivos competitivos para participar e ganhar licitações. Além disso, vai ter incentivos fiscais, como o Simples Nacional, por exemplo, e incentivos de contratação de mão de obra local. Agora, se você quer participar de licitações, você que tem uma empresa do ramo, você vai precisar de documentações. Para obras de valor até 150 mil reais, a burocracia é muito menor. Não precisa, por exemplo, nem de ter CREA, nem de ter responsável técnico. Agora, se você quer pegar obras de valor superior, você vai precisar de ter registro no CREA do seu estado, de ter um responsável técnico, engenheiro civil, engenheiro eletricista, seja qual for a sua modalidade. Eu falo isso porque existem empresas, por exemplo, só de refrigeração. Então não tem por que ter uma empresa de refrigeração, um responsável técnico engenheiro civil. Bastaria um responsável técnico engenheiro mecânico. Além disso, você vai precisar de todas as certidões negativas, de dívida estadual, dívida municipal. Parece difícil, mas é um processo que com muito estudo e dedicação dá para concluir em alguns meses. Além disso, você vai precisar cadastro nos portais. Existem hoje 2 grandes portais que atendem a mais ou menos 90% das licitações. São eles o Licitações E, que pertence ao Banco do Brasil, mas que atende a qualquer órgão, seja municipal, estadual ou federal, e o Comprasnet, que pertence ao governo federal e obviamente é utilizado na licitação do governo federal, mas também pode ser utilizado por qualquer outro cliente, seja município, estado, seja lá qual for. É muito comum utilizar o Comprasnet. Além disso, eu diria que a parte mais difícil é necessário possuir acervo técnico. Acervo técnico são certificados que são emitidos pelo cliente e autenticados pelo CREA, que comprovam a experiência da empresa e do engenheiro responsável técnico da empresa. Nestes acervos técnicos vão dar, por exemplo, a quantidade de concreto que foi executado numa obra, quantidade de cabos, a potência da energia instalada, a área total da obra, características diversas. Nas licitações vão ser solicitados acervo técnico com características bastante específicas. E vou dizer uma coisa: quanto mais específicas forem essas quantidades,
menos empresas vão participar porque limita o número de participantes. Porém, acervo técnico só se obtém com o tempo. A empresa fica experiente depois de muitos anos, depois de muitas obras. Agora, uma vez que você tem um bom acervo técnico, você constrói uma fidelização de clientes muito grande, porque vão ocorrer muitas situações em que na licitação só vai ter a sua empresa, porque pede um acervo técnico muito específico que, a depender da cidade, só a sua empresa tem. Agora, falando especificamente sobre os tipos de obra, é bom entender as modalidades de contrato: a de preços unitários, a de preço global, a de empreitada integral, a de turnkey. São várias modalidades. A composição do preço final depende muito do tipo de contrato, porque, por exemplo, no contrato de preço global, o construtor assume o ônus e um bônus, ou seja, se faltar qualquer quantidade, já está previsto na planilha e não tem nenhum aditivo. Portanto, o seu preço global já tem que cobrir eventuais falhas orçamentárias. Já no preço unitário, isso não acontece, porque as planilhas e as medições vão variar conforme a realidade apurada em campo. Então, se está previsto determinada quantidade em planilha, mas em campo foi maior, é feito o aditivo. E se acontece o inverso, é feita a supressão. Eu diria que é a modalidade mais segura para ambas as partes. Nas modalidades de empreitada integral e turnkey, o pagamento ele só é feito com a chave na mão, então requer muito caixa, tem um custo de capital. O construtor também deve compor isso no preço, deve considerar que ele vai precisar usar um pouco mais do caixa dele ou tomar eventuais empréstimos para cobrir o custo desse capital. Também deve-se avaliar bem o tipo do cliente, o perfil do cliente. O cliente público varia muito. Órgãos de justiça têm um perfil muito diferente de órgãos municipais. Órgãos federais têm perfil muito diferente de órgãos estaduais. O nível de fiscalização da obra é muito diferente. Às vezes, as obras são feitas em consórcio, onde 2 ou 3 órgãos se envolvem numa obra só. A parte ruim disso é porque as medições, as fiscalizações, seja lá o que for, passam por 3 órgãos. Então são 3 burocracias diferentes. Isso deve ser analisado antes da participação da licitação. Também deve ser avaliada a adimplência do cliente. Os órgãos federais tendem a ser os mais adimplentes. Consequentemente, as licitações são mais disputadas. Já os órgãos municipais têm um maior índice de inadimplência. Portanto, às vezes as licitações são menos concorridas. Quem das antigas sabe que antigamente, para participar de licitação, era um processo extremamente burocrático, era tudo impresso, tudo entregue presencialmente, e as concorrências eram cheias de empresas, dava uma maior briga. Eu já fui para a licitação que tinha 20 empresas, um brigando com o outro, tentando desclassificar, uma verdadeira confusão. Levava um dia inteiro. Eu já tive em licitações que durou uma semana, de ter que adiar a sessão, voltar no dia seguinte, dar continuidade. Um processo terrível. Graças a Deus, isso não existe mais no que tange ao âmbito federal. As licitações são todas online.